paz. Hoje nós retornaremos ao diálogo de Jesus com a mulher samaritana, lá do capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Capítulo 4, destacaremos o versículo de número 23. Quero destacar uma verdade interessante deste versículo. E o texto sagrado nos diz o seguinte, Jesus falando aqui: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. A conversa de Jesus, depois de Jesus romper aquelas barreiras que nós mencionamos em uma meditação anterior, em uma reflexão anterior, Jesus então começa a desenvolver diálogo com aquela mulher. Então aqui Jesus já está conversando com ela e Jesus já confrontou-a com o seu próprio pecado. E aqui já fica uma coisa interessante para nós refletirmos, que é impossível haver mudança, haver transformação, sem que nós sejamos confrontados pelo nosso próprio pecado. Enquanto não tivermos consciência de que estamos pecando, nós não seremos redimidos. Não há perdão sem arrependimento. É necessário que haja arrependimento para que haja comunhão com o Senhor. E aí esta mulher então, depois de confrontada por Jesus, ela reconhece que é pecadora. Jesus então começa a aprofundar o seu diálogo com ela no aspecto espiritual, até que chega ao ponto em que ela começa a questionar quanto ao lugar de adoração. Ela pergunta para ele, diz: olha, os nossos pais diziam que nós devíamos adorar a Deus aqui neste monte. Ela se refere ao Monte Gerizim. Mas, diz ela, mas vocês dizem que é em Jerusalém, ou seja, no templo, o lugar em que se deve adorar. E ela então está confusa quanto ao lugar de adoração, onde deve ser o lugar adequado para se adorar a Deus. Esta mulher está preocupada com posição geográfica. É no Monte Gerizim ou é no templo em Jerusalém? Qual é o lugar adequado para se adorar a Deus? Ela não conhecia Deus. Deus é onipresente. Mas ela achava que havia, e era comum naquela época, né? A briga entre samaritanos e judeus, ela se intensifica a partir do momento que os samaritanos constroem um próprio templo para rivalizar com o templo de Jerusalém. E aí por isso essa confusão, por isso ela está confusa, ela quer saber onde é o lugar de adoração, agora que ela já foi confrontada, que agora que ela já se arrependeu dos seus pecados, agora ela quer saber onde adorar verdadeiramente ao Deus verdadeiro. E aí Jesus chega então no versículo 23 e fala essas palavras para ela. Ele diz assim: olha, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Duas coisas muito rápidas aqui. Primeiro, a adoração a Deus, a verdadeira adoração a Deus, não está restrita a um lugar específico. Você não precisa se dirigir a um lugar específico para prestar uma adoração verdadeira a Deus. E aqui Jesus não está dizendo que você não precisa se congregar. O que Jesus está dizendo é que onde você estiver, você pode estar na igreja, mas você pode estar em casa. Você pode estar no trabalho, ou então você pode estar na escola. Você pode estar na rua, você pode estar em qualquer lugar. A tua adoração, o que flui do seu interior, é que deve ser verdadeiro. O lugar geográfico em que você se encontra não é relevante. O que deve ser relevante é a qualidade da tua adoração. Deus não quer lugar de adoração, Ele quer adoradores. E a segunda parte do versículo diz que Ele procura esses tais, ou seja, os verdadeiros adoradores para lhe adorar. A palavra que é traduzida por procura aqui, no original, ela tem o sentido de requerer, exigir, que é algo muito mais profundo. Não é que Deus esteja com os seus olhos perscrutadores, correndo sobre a face da terra, à procura, onde estão os verdadeiros adoradores. Não é isso que o texto está nos dizendo. O que o texto está nos dizendo é que Deus exige. A única adoração que Ele aceita é a adoração verdadeira, que flui de um coração genuinamente transformado pela graça de Deus, pelo poder de Cristo, pela salvação eterna que há em Cristo Jesus e pelo favor imerecido de Deus, demonstrado lá na cruz. Só há verdadeira adoração quando há verdadeira transformação. Não prestamos verdadeira adoração se não conhecemos profundamente o Deus a quem adoramos, se não
nos damos conta de que somos pecadores, indignos da sua presença e da sua graça. Então Deus exige verdadeiros adoradores e adoração verdadeira. Não importa onde você esteja. Agora, nesse momento que você está ouvindo, assistindo a esse vídeo, você pode estar adorando verdadeiramente a esse Deus, onde quer que você esteja. Deus exige que você o adore em espírito e em verdade. Que Deus nos ajude a adorá-lo como Ele merece e exige ser adorado. A única adoração que Ele aceita é a adoração verdadeira, que flui do teu íntimo, alimentada e gerada pela obra do Espírito Santo na sua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe.